Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 17 de maio de 2025, vamos fazer a nossa oração da noite baseada no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 22, assim diz a palavra do Senhor Jesus. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isto. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus estava com os seus discípulos, conversando, falando das coisas do reino, como era de costume. E o Senhor Jesus, Ele preparou os seus discípulos para a sua partida, para o seu regresso ao Pai, porque os discípulos eram ingênuos quanto às coisas espirituais. Parece irônico, mas é a mais pura verdade. Hoje nós temos o Espírito Santo que habita em nós, que nos dá discernimento, nos dá sabedoria. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo é que nos lembrará das coisas. É o Espírito Santo que nos lembra, nos traz a memória das coisas que o Senhor revelou na sua palavra. Abre o nosso entendimento, nos dá revelação. Mas eles não tinham isso, porque eles andavam com o verbo vivo, eles andavam com o Mestre. O Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne após a morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eles não entendiam nas profundezas as coisas espirituais. Eles ouviam, mas não era o momento para eles entenderem, porque a palavra do Senhor diz em Eclesiastes 3 que há um tempo determinado para todas as coisas. Mais tarde, depois do Mestre partir, depois do Senhor partir, eles iriam entender. Então o Senhor Jesus preparou os discípulos emocionalmente, porque eles eram homens de carne e osso como nós, com agravante, conforme já foi dito, de não entenderem perfeitamente as coisas do reino, não terem a revelação profunda naquela altura. O Senhor Jesus falava da sua morte, falava que era necessário Ele partir para salvar toda a humanidade, mas eles nem tinham noção da profundeza das palavras que eles ouviam. Então, num desses momentos que o Senhor Jesus falava com Simão Pedro, Pedro não se agradou daquilo que ouviu. Ele disse para o Senhor Jesus, de acordo com a passagem que lemos, Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Pedro estava a dizer: Senhor, por favor, não morra, não morra. Não entregue a tua vida a esse sacrifício, porque ele não tinha noção do que ele falava, mas o diabo tinha. O diabo tinha, sabia exatamente o que estava a ser dito naquele momento. Pedro, ele sofreu uma influência maligna naquele momento. O inimigo usou a sua boca para falar aquelas palavras. Ele estava a sugerir, mesmo sem perceber, que o Senhor Jesus não cumprisse a missão que ele veio fazer aqui na terra,
que morrer para a salvação de todos os homens. E o que o Senhor Jesus respondeu? Para trás de mim, Satanás. Ele não estava a falar para Pedro, mas sobre a influência maligna que estava sobre Pedro. Nós temos que entender que há diferentes níveis de influência maligna. Existe Pedro, ele não estava, existe a opressão, existe a possessão. Pedro não estava possuído. A possessão é quando o espírito maligno habita no templo, no corpo da pessoa e tem total domínio sobre o corpo e a mente. É um nível profundo. A opressão é quando o inimigo exerce uma influência externa. Ele não está no corpo da pessoa. Ele não tem domínio total sobre a mente e sobre o corpo, mas ele consegue influenciar de certa forma a pessoa. Os crentes podem sofrer opressão maligna, podem. É uma influência externa. Por isso é que nós temos que vigiar, porque o diabo pode usar até a boca de crente para falar alguma coisa, para te desmoralizar, para te desmotivar, para te desviar do caminho. Se ele encontrar uma porta, se a pessoa não vigiar. Pedro, nesse momento, ele se deixou levar pela emoção, se deixou levar pelo coração. A vontade de Deus deve estar acima dos nossos sentimentos, desejos. Pedro amava o seu mestre. Pedro amava o Senhor Jesus. E ele sentiu uma dor, ressentiu uma compaixão pelo mestre. Mas era a vontade de Deus que o Filho unigênito derramasse o seu sangue na cruz do Calvário para a salvação de toda a humanidade. Mas Pedro não entendia. Então o inimigo aproveitou essa oportunidade e lançou essa influência indireta, usando a boca de Pedro. Rimande, Senhor, por favor, não morra, não faças isso a ti mesmo. O Senhor Jesus repreendeu. Aparta-te de mim, Satanás. Muitos crentes estão sobre essa influência. Muitas das vezes essa tristeza, essa angústia, esse desânimo que você sofre, o inimigo lança o seu dardo inflamado. É como se fosse uma sombra que te cobre, uma atmosfera que te sonda, que alcança a tua vida, e traz sofrimento, traz enfermidade, traz confusões, traz muitas coisas ruins. Mas pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus, toda a opressão do maligno sobre a tua vida hoje vai cair por terra. Muitas das vezes você não entende, você acorda irritado, parece que todo mundo tem algum problema contigo e você quer brigar e você quer gritar. E tudo e todos naquele dia te tiram do sério, você está sobre uma opressão maligna. O diabo lançou a sua semente. O diabo lançou a sua sombra, porque ele anda ao nosso redor, ao nosso derredor. Temos que orar sem cessar. A Bíblia nos exorta a orar sem cessar, porque sabe que o nosso inimigo ele não descansa. Ele não se cansa porque ele é espírito. Então ele sempre vai procurar uma oportunidade. Há pessoas que estão sob a opressão do inimigo.
rimando, rebasa, você acha que a depressão, rimando, do jeito que a depressão hoje ataca a vida das pessoas, não é só. Não estamos a querer dizer que a depressão não pode ter uma origem natural. Pode sim, mas em muitos casos é espiritual. Quem passa por um processo de luto, por uma dor tão grande, pode sim estar deprimido ou ficar deprimido. Mas o inimigo tem aproveitado para se infiltrar nas mentes e nos corações, para oprimir as almas e muitas outras situações, enfermidades, pensamentos malignos. Muitas das brigas, das contendas que têm acontecido é fruto dessa influência do diabo, dessa opressão, porque quando o diabo vem para oprimir, como diz o nome, há um peso, há uma carga, e se não estivermos vigilantes, em espírito de oração, seremos alcançados. O diabo não precisa de muito para entrar, apenas uma brechazinha, uma porta. Ele entra e faz o seu estrago. Mas hoje as opressões malignas serão neutralizadas. A luz do Espírito Santo vai brilhar sobre a tua vida. A luz do Espírito Santo vai brilhar sobre a tua casa. E toda a opressão do inferno vai cair por terra no poderoso nome de Jesus. Atenção com os conselhos que nós ouvimos, com as palavras que nós ouvimos. Vou repetir o que foi dito. O diabo pode usar pessoas próximas e até crentes para falar coisas que não vêm do coração de Deus. Quando essas pessoas estiverem sobre alguma influência, sobre alguma atmosfera do inimigo, elas podem ser usadas sem perceber, Pai, nós te louvamos. Deus, nós te exaltamos, nós te glorificamos, porque tu és bom, Deus, e a tua misericórdia dura para todo sempre. Toda honra e toda glória sejam dadas a ti. Oh Deus, obrigada, Senhor, porque mais uma vez estamos aqui diante da tua presença. Pai, não é pela nossa força, Deus, não é pela nossa sabedoria, muito menos pela nossa espiritualidade, mas é pela tua graça. É pela tua misericórdia que se renova cada manhã pelas nossas almas. Deus, só o Senhor sabe o que nós enfrentamos durante o dia. Só o Senhor sabe. Mas nós estamos aqui novamente, Deus, diante da tua santa e bendita presença. Queremos louvar, queremos exaltar e bendizer o teu nome. Toda honra e toda glória sejam dadas a ti. Bendito é o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Pai, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados. Deus, que o Senhor venha perdoar as nossas falhas e iniquidades. Lava-nos, ó Deus, com teu sangue. Purifica-nos, ó Deus, com teu sangue. Deus, apague as transgressões e iniquidades, porque nós somos falhos e pecadores e reconhecemos. E a tua palavra diz, ó Deus, que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é justo e fiel para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Deus, não nos lances fora da tua presença. Não retires de nós o teu Santo Espírito.
Rimante que rebo pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Ó Pai, visita, Deus, o teu povo nessa noite. Rimã, visita, Deus, a tua igreja. Visita, Deus, os teus servos. Rimante que rebo... E, Senhor Jesus, localiza todo espírito maligno, riba todo espírito satânico, agindo, Deus, nessas vidas, agindo, Deus, nessa casa e nessa família. Rimante que remande rebas. Riba toda a opressão do maligno comece a ser quebrada agora. Toda a opressão do maligno comece a ser destruída agora. Rimante que remande rebas. Riba todo espírito que tem influenciado essa vida, que tem influenciado essa casa, essa família. Rimante, Deus comece a quebrar. Deus comece a destruir, comece a aniquilar. Lava, Deus, a nossa mente. Lava, Deus, o nosso coração. Riba toda a semente que esses poderes das trevas semearam dentro de nós. Rimante, rebo seja arrancado e lançado fora. Lança fora, Deus. Que nós tenhamos a mente de Cristo, como diz a tua palavra. Rimante, rebase, que remante, rebase. Rimante, rebo destrua, Deus, todos os planos do maligno, todos os planos de Satanás. Rimante, rebo que se levantam contra nós. Deus, tu és o Deus da nossa vida. Tu és o Deus da nossa salvação. Aquele que pode todas as coisas. Rimante, que rema. Destrua, Deus, as fortalezas do maligno, porque a tua palavra diz que a nossa luta não é contra a carne. Riba, a nossa luta não é contra o sangue, mas contra principados, potestades e hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Rimante que remante rebas. Riba se que rebo, Deus, os espíritos oprimindo o teu povo, os espíritos oprimindo a tua igreja. Riba todo aquele que ouve essa oração. Oh Deus, que o teu sangue venha localizá-los. Riba, localiza, Deus. Manda, Deus, o teu fogo. Riba, manda, Deus, o teu fogo localizar esses espíritos. Esses 7 espíritos que estão por trás dessa mulher. Rimante, rebase, que remante, reba. Riba, colocando palavras, pensamentos malignos, negativos. Riba, Deus, repreende esses espíritos, repreende esses poderes do inferno. Rimante, que remante, reba. Toda pessoa que está a agir sobre influência de uma opressão maligna, riba, está a trazer contenda, dissensão, desconforto no seio da família, no trabalho, na igreja. Rimante, reba, Deus, liberta nessa noite. Riba, repreenda as confusões, repreenda as contendas, toda sombra, riba, que está sobre a vida do teu povo. Oh Deus, arranca essa sombra, remove essa sombra, destrua essa sombra. Riba, que a luz de Cristo venha brilhar em nós. Jesus é a luz da aurora. Rimante, riba, Jesus, riba, é a luz que ilumina esse mundo. Deus, que essa luz venha dissipar as trevas. Riba, toda a escuridão, toda a treva, Deus, no nosso meio, remova e arranca. Riba, liberta todos os que estão oprimidos. Riba, por essas influências malignas. Deus, toca em todos aqueles que estão enfermos. Rimante, riba, toca, Deus, seja doença física, rimante, emocional, oh Deus, liberta que esses poderes que oprimem,
Arriba, trazendo depressão, trazendo ansiedade, trazendo angústia. Rimante, Deus, comece a cair por terra. Não importa. Arriba como foi feito esse trabalho. O que importa é que o sangue de Jesus tem poder para quebrar. Arriba, sangue de Jesus, quebra os trabalhos de bruxaria, quebra os trabalhos de feitiçaria. Arriba, quebra os trabalhos de macumbaria, operando Deus contra as nossas vidas. Arriba, silencia toda a voz do inferno, toda a voz de Satanás. Rimande, remande, rebas. Arriba, poder no teu nome, há poder no teu sangue. Arriba, lava todos com o teu sangue e remova todo o peso. Remova toda angústia, remova todo fracasso. Rimande, rebase, remova, ó Deus, liberta. Quebra as correntes, quebra as cadeias. Arriba todos aqueles que estão presos, que estão cativos espiritualmente. Deus, envia os teus anjos. Arriba, envia o teu poder, a tua unção para libertar. Rimante, todos que estão sendo, Deus, oprimidos com espíritos de ira. Rimante, rebase, não consegue controlar as emoções. Oh Deus, arriba todo o peso no espírito, toda angústia na alma. Arriba toda a vontade, Deus, de sumir, desaparecer, tirar a própria vida, desistir de tudo, desistir da obra, do chamado do Senhor. Quebra, Deus, esses poderes. Tudo aquilo que é do inferno que exerce algum poder sobre a vida desse povo. Que hoje venha cair por terra. Que o sangue de Jesus cubra a tua vida. Que o sangue de Jesus cubra a tua casa. Que o sangue de Jesus blinde a tua mente. Para que não sejas oprimido pelo inimigo. Para que não sejas oprimido, por Satanás. Seja livre em nome de Jesus. Seja livre, que a tua casa seja livre, que os teus filhos sejam livres. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Pai. Nós entregamos essa noite nas tuas mãos e nós pedimos ser conosco. Deus, livra-nos de todo mal, que tudo quanto o inimigo preparou contra nós e a nossa casa para essa noite, Deus, que não venha prosperar. Conceda-nos uma noite abençoada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino, o poder, a honra e a glória já é para todos sempre. Amém. Glória a Deus.